Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência na nossa aula, a aula 1, parte 2, a matéria Sistema de Partida do Motor. Lembrando que esta matéria está codificada na ata 180. E hoje, nesta aula, vamos falar, claro, do principal componente do sistema de partida do motor a reação. É o motor de partida pneumático, também chamado de starter pneumatic ou até mesmo de arranque pneumático. O starter pneumático ele é composto por um compressor e uma turbina montada no mesmo eixo. O starter pneumático ele está, neste caso, acoplado na caixa de engrenagens do motor. E ele é lubrificado pelo próprio óleo do sistema de lubrificação, o próprio óleo, nesse caso, da AGB. E o que seria a AGB? É a caixa de engrenagem de acessórios, onde estão montados alguns componentes, tais como bomba de combustível, bomba mecânica hidráulica, bomba de lubrificação e até mesmo o gerador. Claro, o starter pneumático. O starter pneumático ele tem a finalidade de acionar, girar o rotor ou eixo, nesse caso, de N2. E o que seria o N2? É o eixo ou rotor de alta pressão. É onde está conectado o compressor e a turbina de alta potência. A nossa matéria, nesse caso, o sistema de partida do motor a reação, né? O starter pneumático, claro, existem outros componentes. É o painel de controle, o painel na cabine de comando, é uma suíte para cada motor e, claro, até mesmo a suíte de seleção de ignição. Lembrando as posições do sistema de partida, ground, para dar a partida no solo, off. Não quer dizer que o motor está desligado, quer dizer que o sistema de partida não está sendo utilizado. Posição contínuo. Essa posição, claro, ele vai fazer com que a vela de ignição centelhe continuamente, respeitando, claro, a posição do sistema de ignição. Se tiver na posição L esquerdo, em contínuo no motor 1, somente a vela esquerda do motor 1 irá centelhar. Se tiver em ambas, a vela esquerda e direita irão centelhar quando a suíte estiver na posição contínuo, in flight, partida em voo. E, neste caso, a fonte de ar para o sistema de partida do motor a reação, para alimentar o starter pneumático, para fazer com que o starter pneumático gire e acione a AGB, o rotor ou eixo de N2, ela vem do APU. O que seria o APU? É um gerador pneumático e elétrico. O ar é extraído, é vindo lá do compressor do APU e será canalizado pelos dutos, que tem a finalidade de acionar o starter pneumático. Para poder explicar para vocês como funciona o sistema de partida do motor a reação, que utiliza o arranque pneumático, ou starter pneumático, como é chamado, segue aí um esquemático de um modelo de aeronave, um 737NG. Observem que o fluxo de ar ele vem lá do fornecimento pneumático, que é o tal do APU. Quando colocado a suíte para dar a partida em ground, observem a posição em ground, esse tipo de motor ele é moderno, ele possui um cérebro. É eletrônico, fly-by-wire. É a tal da EEC, é o controle eletrônico do motor. Ele recebe o sinal de partida. Ele fará com que o solenoide nesta partida, o solenoide na suíte de partida energize e permaneça na posição ground. E ele fará também com que um solenoide lá numa válvula, a válvula de partida, energize e mantenha ela aberta. Ou seja, essa válvula ela é acionada eletricamente e atuada pela própria pressão de ar que vem do APU. E esse ar ele vem canalizado, ele vai acionar o starter pneumático. Lembrando que o starter pneumático ele está acoplado na caixa de engrenagens. E é assim que funciona o sistema de partida do 737NG, que utiliza aí, nesse caso, o motor, o CFM56-7 Bravo. Quando, para esse tipo de motor, chegando a 25% de rotação, nesse caso o N2, avança a manete de combustível, vai liberar combustível e ignição. O motor começa a receber
combustível. Ar já tinha dos compressores. Quando o starter pneumático está embalando o motor, ele está acionando o eixo, o rotor de N2, compressor de alta e turbina de alta. Já está injetando ar na câmara de combustão. 25% avança a manete de combustível. Começa a liberar combustível em ignição. O motor já começa nesse caso, a mistura ar e combustível sem telha, o motor já está em combustão. Está tendo aí um aumento da rotação do N2. Quando chega a 56% de rotação do N2, acontece o seguinte: o cérebro do motor, ele vai, nesse caso, claro, desenergizar a suíte de partida. Ela pula para off. Quando ela pula para off, consequentemente, vai também desenergizar a válvula de partida. Ela se fecha, ação de mola, uma válvula borboleta. E aí aquele fluxo de ar que vem lá do APU não gira mais o starter. Mas como é que o starter ele vai acoplar na caixa de acessórios? O starter pneumático, composto por compressor, turbina, montada no mesmo eixo, na extremidade, engrenagem. Alta velocidade é o tal da embreagem clutch. Ele vai engrasar na caixa de acessórios, na engrenagem, na caixa de engrenagens do motor. Quando ele perde velocidade, ele vai desengrasar. Ou seja, o starter não vai estar mais conectado na caixa de acessórios. Lembrando que o starter é lubrificado pelo próprio óleo do sistema de lubrificação ATA 179. Está aí a imagem do APU. Lembrando que, para esse tipo de modelo de aeronave, esse esquemático, o sistema do APU, lá o APU também possui um módulo, o cérebro, é a tal da ECU, Unidade de Controle Eletrônica do APU. É o cérebro do APU. Ele envia sinais para um componente chamado de IGV, Inlet Guide Vane, palhetas de guias interno. Elas vão se abrir, consequentemente, toda aquela massa de ar lá do compressor do APU, ela vai ser destinada, né, durante a partida para o starter pneumático. Ok, pessoal? E é assim que funciona, né, o motor a reação, a partida do motor a reação. Está aí a imagem do APU. E caso a APU esteja inoperante, o tal da LPU, Unidade de Baixa Pressão. É o equipamento que é conectado numa área da aeronave. É uma válvula borboleta, ela vai abrir pela pressão e vai, nesse caso, né, uma pressão de ar, mais ou menos 60 psi, que tem a finalidade de alimentar o starter pneumático quando o APU está inoperante. Está aí a imagem do APU, está aí a imagem da LPU e, claro, né, do equipamento cujo qual é conectado na aeronave e vai alimentar o starter pneumático. E o starter pneumático, ele está conectado na caixa de engrenagens e observem aí, nesse caso, a quantidade de componentes que estão acoplados na caixa de engrenagens. Está aí a imagem de um desenho modular do motor a reação, onde nós temos aqui a seção, nesse caso, duto de admissão, compressor de baixa, compressor de alta, câmara de combustão, turbina de alta e turbina de baixa. Lembrando que o starter está acoplado, nesse caso, na caixa de acessórios, na AGB, ele vai acionar a AGB vai acionar a tal da TGB, a Transfer Gearbox, consequentemente, aciona a tal da IGB, Inlet Gearbox, e vai acionar uma engrenagem responsável pelo acionamento do compressor de alta e a turbina de alta. Lembrando, 25% de rotação, avança a manete de combustível, libera combustível e ignição. Chegando a 56% de rotação de N2, consequentemente, claro, né, o cérebro do motor, ele recebeu o sinal, nesse caso, né, para desenergizar a suíte de partida, posição off, e a válvula de partida e o starter não vai mais girar. Consequentemente, aí sim, nós temos aí, nesse caso, claro, né? Agora, quem é que vai acionar a AGB? Quem vai acionar a AGB, consequentemente, claro, né? É a tal da IGB, TGB, que tem a finalidade de acionar a AGB. Isso aqui, pessoal, é um assunto de motor a reação de um curso de extensão da escola modelo CFM
-7. Tá aí a caixa de engrenagens. Só estou explicando para vocês como funciona, nesse caso, o sistema de partida do motor. Tá aí os componentes montados na caixa de engrenagens, nesse caso, a tal da AGB do motor. Essa é a região do compressor de alta, compressor de baixa, compressor de alta, câmara de combustão e a região, a seção das turbinas, turbina de alta, turbina de baixa. Temos aí outros, nesse caso, componentes que já foram mostrados, né, para vocês. É o painel do sistema de partida. Observe, cada motor tem o seu. Posição, ground, off, continue, flight. Em flight, nossa, em flight vai usar o starter pneumático? Não. O piloto vai baixar o ângulo de ataque, consequentemente, aumenta a velocidade do fã da aeronave, do fã também, consequentemente, e vai estar girando, claro, compressor de alta, compressor de baixa e assim por diante. Vai estar injetando ar, nesse caso, né? Essa é a posição flight, né? Para a posição flight. Temos aí, logo abaixo, outro componente que já foi mencionado na apostila. Ele não menciona muito bem este componente, deixa um pouco meio vago. Temos aí a válvula de partida, né? Que ela é acionada eletricamente e atuada pneumaticamente pela fonte de ar que vem lá do APU. Na imagem da direita, temos aqui a manete de combustível. Motor 1 e motor 2 ficam localizados nesta região. E é assim que funciona o motor a reação. Pessoal, é o fim da nossa aula 1, parte 2, onde nós falamos do principal componente do sistema de partida do motor a reação. É o starter pneumatic, ou motor de partida pneumático, como é chamado. Desejo a todos bons estudos, um abraço para todos e até a nossa aula 02.